Bom, o Palmeiras, uma vitória que o Massini classificou como espetacular, não é isso? Espetacular. Venceu o Botafogo num confronto diretíssimo, né, pelas primeiras colocações. Fez o que normalmente não faz, ganhar de quem está na parte de cima da tabela, dos mais fortes. Ganhou, 1-0. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Sim. Eu vou ler que assim é melhor. Já estava preparado para essa pergunta. No final de 2023, eu tive mais uma vez a possibilidade de sair, em condições extraordinárias. Mas quando fomos campeões, se lembram, no final de 2023 fomos campeões. Eu olhei para a minha família, os mesmos que disseram para eu não vir, foram os mesmos que disseram daqui não vamos sair. No final de 23, depois de sermos campeões, contra o Cruzeiro, qual era o campo lá? No Mineirão. E eu disse, eu fico. E fico pelos meus jogadores, fico pelo todo o staff e pelas pessoas que trabalham no clube e fico pela nossa torcida. Fico porque sou um treinador de relações. Fico porque sou um treinador de projeto. Tudo isto foi sempre partilhado, acompanhado e seguido pela minha esposa, que é o meu maior suporte nas decisões da minha vida pessoal e profissional. E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Se vocês estiveram atentos, e deixa-me dizer-te isto, eu troquei 5 jogadores. Mas para os mais distraídos quero-vos dizer que há 69 horas atrás, estava a 5 horas e meia de avião a jogar. Não fez 72 horas e nós viemos aqui jogar. Fizemos 12 horas de avião e uma viagem de noite para vir aqui jogar. Hoje ganhamos com aquilo que estamos a construir. Porque uma coisa é contratar jogadores, outra coisa é construir uma mentalidade. Não é de um dia para o outro. Uma mentalidade competitiva, uma mentalidade de fazer o que é preciso, uma mentalidade de sofrimento, que foi o caso hoje aqui. Vocês viram quantos jogadores saíram com câimbras? Viram quantos jogadores saíram? É aquilo que eu falo. Se vocês quiserem ajudar os jogadores brasileiros e o futebol brasileiro, porque o gramado top, espetacular, grama sintética ou não, é espetacular, mas o esforço dos jogadores é desumano. É inacreditável o que nós fazemos aos jogadores aqui no Brasil, ano após ano, ano após ano. Como dizem, o Brasil não é para amadores, é verdade. O futebol brasileiro, muito menos, porque deixa marcas físicas e psicológicas nos nossos jogadores, nos nossos treinadores, nos nossos diretores, em todos. Como eu disse, não fez 72 horas, 12 horas de avião e vimos jogar aqui. Agora o problema que o Botafogo vai ter é exatamente o mesmo. É ter que decidir o que é que eu faço. Troco, não troco. Qual é o jogo? Temos que ganhar, mas o problema é que aqui tu tens que ganhar todos os jogos. Pelo menos no Palmeiras é assim. E quando não ganhas, já viste o que é que a casa gasta. Muito bem, tá aí uma longa mensagem não, frases, né? Longas declarações do Abel falando sobre tudo. Sobre ficar, falou que da influência da mulher dele e tal, nas decisões, massa, e do desgaste do futebol brasileiro. Enfim, falou sobre todos os aspectos. Todos os aspectos. Dessa grande vitória. Olha lá, isso, ó. Vocês reclamam do Everton, isso era o gol. Foi o lance igual que o Palmeiras teve para ele, saiu o gol. Fez espetacular. Espetacular. Aliás, fez outras também. Foi Não sei, você quer que eu comece pela coletiva ou pelo jogo? Acho que pela coletiva, a gente pode... Não, cara, a questão do contrato já está dito, respondido e ajustado. Ele tinha autorização do Palmeiras para conhecer o clube lá, ouvir a proposta, não para assinar. Não é pré-contrato, é uma carta de intenções. Ele queria resolver a parada sozinho, o Palmeiras, não, nós vamos te ajudar e tal, e a coisa ficou do jeito que ficou, como vocês viram aí. Ele tem todo o direito de ir, querer ir, voltar atrás, e os seres humanos têm esse direito. Eu não vou falar mais sobre esse contrato e ponto final. Falar sobre o planejamento para o jogo. Eu achei que ele exagerou nas mudanças, poderia ter mudado um pouco menos, mas... Durante ou pré-escalação? Não, pré-escalação. Pré-escalação. Né? Pré-jogo. Pré-jogo. Mas eu compreendo, né, a entrada do Kelvin, eu compreendo a volta do Murilo, né? Eu só
avalio que uma troca ele poderia ter feito, que é o Evangelista, só tem ele, né? Mas, enfim, aí o que ele pensou para o jogo deu absolutamente tudo certo. E o futebol é muito louco, né? Porque o Botafogo, com 4 titulares, com 15 minutos de jogo, já tinha finalizado 3 vezes e o Palmeiras não conseguia jogar. O Botafogo estava jogando nas costas do Flaco e do Vitor Roque e tinha sempre um jogador a mais no meio-campo. E era uma pressão, meio que uma pressão importante, mas com chutes de fora da área, né? Até que o Piquerez foi dar uma caneta na saída de bola e o Gustavo Gomes escorrega, veja, é uma cascata de erros, né? E o Everton faz um milagre dos milagres. Impressionante a defesa dele. Depois teve uma oportunidade ainda com o Matheus Ponte, nas costas do Felipe Anderson. E foi só. O Botafogo criou 2 chances no primeiro tempo e o Palmeiras teve 2 chances no primeiro tempo. Uma com o Vitor Roque, num rebote de escanteio, e a outra foi um gol espetacular. Este gol que o Palmeiras fez é um golaço, tá? É um golaço. Toque de primeira, Flaco, Vitor Roque, o tapa que o Vitor Roque dá para o Felipe Anderson, e o Felipe Anderson, com o corpo, tira o Barbosa do lance, faz outro golaço, faz um golaço, 1-0. E aí o Palmeiras volta... Última bola do primeiro na tempo. última bola do primeiro tempo. Né? Ótimo Então, momento de fazer gol. claro. Aí no segundo tempo, com 13 minutos, vem o Savarino e o Danilo para o jogo. E eu falei, bom, agora vai apertar mais para o Palmeiras. Não apertou, pelo contrário. O Botafogo teve uma pressão estéril. O Botafogo teve uma bola, as bolas no campo de ataque foram 2 chutes do Savarino de fora da área. Uma o Everton rebateu para o lado e outro ele pegou em cima. E o Palmeiras teve as 2 melhores chances do segundo tempo. Uma com o Vitor Roque e outra com o Alan, que o Luiz chegou atrasado. Para mim, o resumo do jogo é isso. Estratégia perfeita, o Palmeiras se defendeu muito. Foram 30 desarmes e quantas? 17 recuperações de bola, né? Um time que se dedicou muito, vibrou muito com o resultado conquistado. Vocês perceberam isso em campo, né? Foi uma vitória muito importante por alguns aspectos. Primeiro, o Flamengo jogou antes e venceu. Segundo, o Flamengo hoje, o Palmeiras tem, por pontos perdidos, um ponto para tirar do Flamengo. E o jogo da volta vai ser no Maracanã. Certo? Se você pensar os 2 campeonatos, dos 2. E terceiro, um jogo para que, de repente, se confirme o Felipe Anderson. Né? Este é o Felipe Anderson que foi contratado. Reafirma a boa partida do Vitor Roque, mais uma decisiva. Ele está jogando muito, ele é o melhor desse time no ataque. Recupera o Everton, né? Fez uma defesa sensacional e volta ao baliza 0, apesar da pressão do Botafogo. Esse termo, sob sofrer, eu detesto esse termo. Eu prefiro usar o seguinte: o Palmeiras se defendeu e se defendeu muito bem. Olha a chance do segundo tempo que o Vitor Roque teve. Se ele faz esse gol, 2-0, um abraço para o Gaiteiro, como também diria o Oswaldo Pascoal. Então, por todos esses aspectos, a vitória foi gigante, foi grande. Agora, a gente tem que olhar também para o número de passes que o Palmeiras erra em transição. É um negócio assustador. No último terço, como se diz hoje, né? O que é o último terço? Não é o último Pai Nosso e tal. É aquela última faixa do campo perto da área, aonde você vai decidir se você tem condições de fazer gol ou não. O Palmeiras, em todas as bolas, ou ele recua para o Everton. Então, o Palmeiras recupera a bola. A opção nunca é para frente, sempre é para trás. E aí a bola vai acabar no pé do Everton, que devolve para o Botafogo. E quando é para frente, os caras erram o passe. Sabe, 49% de acerto de passe nas transições. O Palmeiras teve 413 passes certos, deu 413 passes e teve um índice, errou mais de quase 60. E isso precisa ajustar. O Abel precisa fazer o time melhorar. Bom, quando foi diferente? Diferente foi quando tinha o Scarpa, quando tinha o Marcos Rocha e o Danilo no meio-campo, que são passadores de muita qualidade, jogadores que acertam o passe muito rápido. Então, talvez a entrada do Kelvin
porque o Giai é muito mais para defender do que para jogar com a bola no pé, talvez a entrada do Kelvin dê essa estabilidade e a volta do Fux. É preciso que esse passe seja bem feito. O Palmeiras precisa melhorar a transição. Quando fizer isso, vai crescer ainda mais. Vamos lá, Carlos Miguel chegou ontem e o Jeff Tella, lateral esquerdo, que vem lá da Escócia, até o final dessa semana vai trazer a mudança dele lá para a Escócia e vai ser jogador do Palmeiras, tá? O Palmeiras tem uma proposta de 4 milhões de euros limpo para ele, para o Luigi, o Olympiacos. Se fechar, Carlos Miguel está pago, está resolvido, e ainda fica com 30% do Thales. Eu falei Luigi? Thales, tá? Então vamos lá. 4 milhões de euros limpo para o Palmeiras, pelo Thales, tem 20 anos. Ele iria para o Olympiacos, que é o mesmo dono do Marinax, mesmo dono do time que vem o Carlos Miguel. Então, quem está Então, fazendo negócio com o Marinax, Botafogo e Palmeiras. Só depende do Thales. Né? Percebeu? Só depende do Thales ir ou não para o Olympiacos. Se ele for, a decisão é dele. A transação com o Carlos Miguel está paga, certo? Inciso, Palmeiras quer, gosta, mas acha muito difícil que o menino saia lá da Premier League para jogar no Palmeiras. Está se recuperando de lesão, uma artroscopia no joelho. Já são 2 meses e pouco de recuperação. A previsão é que ele volte a jogar com 3 meses não está definido ainda. E deu uma esfriada no camisa 8 depois que o Ruiz, lá do Toluca, disse que não viria para cá. Eu não tenho mais nome nenhum. Falou-se do Denilson, lá do Cuiabá, mas eu não consegui a informação, confirmação de que o Palmeiras estaria interessado nele. Então, o Palmeiras voltou a ser o que sempre foi, competitivo, joga feio e ganha o jogo. Muito bem, mostra de novo lá o lance, porque ficou todo mundo falando, e o pênalti, foi pênalti no Botafogo e tal. Eu já falo minha opinião, para mim não foi. O cara encosta nele, o cara já parece que tomou um tiro. Para mim é um exagero absurdo do atacante do Botafogo na hora. Eu também não daria esse pênalti se eu fosse árbitro. E vocês? Não, penalidade mínima, né? Eu sou sempre contra a penalidade mínima no futebol. O Brasil, às vezes, tem a penalidade mínima. O Giai, né? Giai chega depois. O Giai foi o Giai, ele entra assim mesmo, é o jeito do cara jogar. Esse pênalti é dado muitas vezes aqui no futebol brasileiro. O VAR sequer chamou. Certamente seria a pauta do Abel Ferreira na coletiva se fosse ao contrário. Não tenho a menor dúvida disso, mas a menor dúvida disso. Mas onde está o pênalti aí, gente? Pelo amor de Deus. Não, eu achei que não foi. O cara tá com o pé no chão, já raspa a perna da perna dele e ele levanta a perna, assim, O Giai foi imprudente, com força excessiva dentro da área, para quem já estava com alguém já sendo marcado, não precisava chegar desse jeito. Foi nada. Para mim, o pênalti existe, sim, olha lá. Ó. Foi Um erro nada, dele, como pelo amor sempre. de Deus. O Giai, ele normalmente dá esse tipo de entrada mais forte, enfim, porque ele é muito vigor físico. Para mim, isso daí é pênalti, no mínimo para revisão do VAR. Enfim, respeito quem acha que não, mas para mim é. Entendo, Vessa, porque na verdade a gente fala, não, para mim não foi. Ok, eu também acho que para mim não foi, mas no Brasil teve menos pênalti que isso aí dado, né? Sim, vamos lá, acho que o professor tem 2 pontos. Um é a discussão do pênalti. Eu acho que não, você acha que não, o Mancini acha que não, ele acha que foi. A segunda coisa é que sim, é sempre tema das coletivas do Abel Arbitragem. Isso ele tem razão, né? Agora, cara, não é porque no Brasil se dá que você tem que dar pênalti que não existe. O do Vitória, por exemplo, vocês acharam que foi? Não. Aquele dia? Eu achei que foi. Então, Assim como o do Vitória. Não, independente do pênalti, eu O cara gostei do muito Vitória dessa faz o pênalti arbitragem do aí. Palmeiras. Ele não marca a falta o tempo Salvador. todo. Falta. Esse cara é... Gostei dele. Aliás, é o mesmo árbitro, né? Então, Salvador. É o mesmo árbitro de Salvador. Excelente, gostei E eu dele. achei pênalti os 2 lances. Um ele deu, o outro ele não deu. Eu achei o do Palmeiras. O Palmeiras, pra mim, é pênalti aquilo lá. É o mesmo cara e deu. É o mesmo cara que deu em Salvador. Aí já fica engraçado, né? Então é duro, né? Então, Não, ele não deu lá, né? Deu? Então, lá o VAR chamou, né, para dar o pênalti, aquele pênalti do Transapé, né? Isso, do Transapé. Que pra mim foi. Enfim. Teve gente que falou que não, pra mim foi aquele pênalti. Como esse pra mim também foi. Acho que a questão aí, o Marci escreveu bem
a situação, o final do comentário do Massini. Como é que é? Joga feio? Como é que é? Jogou O feio? Palmeiras joga feio, competitivo e ganhou o jogo. Isso, não vai ser suficiente para ganhar o Campeonato Brasileiro. Vai Pode ser ser. para disputar ali até o final, mas não vai ser suficiente para ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque o adversário do Palmeiras é um time que joga ganha bonito, e tem tem um muito saldo jogador. gigantesco. Tem muito jogador. Então, esse pode ser suficiente na Copa. A diferença de vitória é de uma. O Flamengo tem uma vitória a Isso. mais. Tem uma vitória a mais, o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. Agora, o saldo do Flamengo já é aquela coisa... É brutal. Tem Brutal, como. né? E o Flamengo, desse ano, toma pouco gol também. Então, mirando a competição dos dois, o Palmeiras vai ter que... E acho que é esperado para os dois, né? Pelo nível de investimento em jogadores contratados e com frente a menos, que o nível de jogo deles suba. Os dois times, né? Então, o concorrente do Palmeiras no Brasileirão, desta vez, para a alegria de Eduardo Tironi, é um time que tem duas frentes apenas, muito jogador, muito dinheiro, muito repertório. Então, me parece um pouco com o desafio do Palmeiras no campeonato passado, quando o Botafogo, o Palmeiras acompanhou, teve a chance no confronto direto, não conseguiu, o Botafogo estava nas duas Copas, hein? Certo? Né? Então, o Botafogo... E jogou com o Palmeiras na semana da final da Libertadores. Esse enredo não vai acontecer. Palmeiras e Flamengo vão jogar antes dessa circunstância. Já, né? Então, agora, esse time do Palmeiras, do jeito que ele é, com os reforços que chegaram esse ano, com essa comissão técnica, ele pode... Sim, aí não tem... Aí com o Flamengo está zerado. Aliás, o Palmeiras está em vantagem na Libertadores, porque ele já definiu o confronto. O Flamengo ainda não. Né? No outro lado da chave. Vai favorito para ganhar do Inter? Mas ele não definiu. O Palmeiras já definiu. O Palmeiras já está na próxima etapa da Libertadores. Isso pode ser importante para esse acúmulo final antes da data FIFA. Os dois jogos próximos do Palmeiras e Flamengo são aqueles que você não conta na tabela. O Palmeiras recebe o Sport e o Flamengo recebe o Vitória. Se não acontecer nenhuma anomalia, embora os dois tenham melhorado, Sport e Vitória, né? O Sport não perde, sei lá, 5 jogos, alguma coisa assim. Aconteceu ano passado, lembra com o Botafogo? Qual foi o jogo? Juventude? Cuiabá em casa. Cuiabá. Lembra daquele jogo? Lembro. O Botafogo... Nossa. Exatamente. Então, Ali o Palmeiras passou à frente, eu acho, do Botafogo no campeonato. a gente considera jogos de mesmo nível de desafio para os dois. Desafio baixo, mas os dois têm uma tabela parecida. Aí tem mais uma rodada e para. Né? E aí, depois da data FIFA, um tempo para treinar, vão perder jogadores dos dois times. O Flaco foi pré-convocado, aliás, o Versões trouxe a informação. O Flaco Lopes, gente, foi pré-convocado para a seleção argentina do Scaloni, que raramente chama jogador da América do Sul. Quando eu vi a lista ali, Messi, Flaco, o mundo tá do avesso. Eles estão e na ninguém mesma reparou. página. É claro que é uma pré-lista, são 30 e poucos, ele vai cortar uns 7, pode ser que o Flaco seja Pode cortado, ser. mas não deixa de ser, cara, um baita mérito do Flaco Lopes, né, cara? A Argentina tem jogador pra caramba. Acho que é atacante, só ele e o Paredes, que tá no Boca agora, que acabou de vir da Europa. Senão não seria que só era ele. convocado eu acho. todas as vezes. Todas as vezes. É um baita, o Flaco Lopes, só parabéns, porque de fato estão notando o seu trabalho no Palmeiras. Vem cá, mas é um trabalho, só um parênteses, é um trabalho para estar na seleção da Argentina? Não sei, o Scaloni tem os seus motivos, tem as suas opções, eu acho que ele faz de novo. Eu acho que eu sempre considero, para mim, um jogador subvalorizado. Eu acho muito bom o Não, eu jogador. sei que é, mas... É que entra também o que o Palmeiras faz na América do Sul, né? Que aí fica batendo na Argentina. Ó, O cara não é titular nem no Palmeiras. Tudo bem, talvez a característica dele, Tironi, os atacantes argentinos são ele é mais alto, ele é mais de área, ele é mais de cabeça. Pode estar tentando pensar numa opção no centroavante mais alto. Não, tudo bem. O Scaloni. É que assim, sempre quando fala, a gente não coloca ninguém que joga na América do sim. Sul para a seleção da Argentina. Sim. Lembra quando fala, não, porque o Caleri tem que ser convocado. Não, mas aí que tá, aí que tá. O Caleri, o Verratti são todos caras depois de 30 anos, cara. O Scaloni não vai chamar o Caleri, o Verratti, já atingiram o máximo do... Sim. Já foi o tempo deles. Flaco Lopes não. Flaco Lopes tem potencial, né? Para ir além do que ele é hoje. Então, só essa notícia. Depois da data FIFA, aí acho que às vésperas do confronto direto, sem a Copa do Brasil para os dois,
sabendo com quem vão jogar na Libertadores, se o Flamengo passar, Janela fechada. janela fechada, exatamente, aí recomeça a corrida. Aí nós vamos analisar. A partir do 2 de setembro, onde está cada um, quem cada um contratou, quem cada um vai enfrentar na Libertadores e a sequência de jogos. Tende a ser cabeça a cabeça, entre os dois, sim. Pelo Brasileirão até o final, né? E como o Massini falou, por isso que ele está mirando. O confronto direto é no Maracanã. O Palmeiras perdeu para o Flamengo em São Paulo e vai ter que descontar provavelmente. E teve o essa jogo situação. na mão, né? Teve 1-0 lá para fazer o pênalti, perdeu o pênalti. Só uma coisa, a entrevista do Abel, enfim, quando é perguntado do Al-Sadd, baixou, tinha um papel lá que ele leu e tal, enfim, baixou o Luiz Camões nele lá, mas ele não falou sobre o Al-Sadd, ele fala de tudo, menos do Al-Sadd, enfim. A questão em si, por que ele tomou a decisão de ir lá e tal, isso daí ele não falou, ele conseguiu sair com esse negócio de família e tal, enfim. É o jeito que ele encontrou para sair dessa situação. A gente estava até escrito ali no nosso GC, são 22 pontos, gente, fora de casa. 9 jogos, 7 vitórias, um empate e uma derrota. Isso é bem surreal. Incrível. Ganhar 7 de 9 fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o que se viu lá no Rio não é muito diferente do que está acontecendo no Brasileiro. Eu discordo da palavra que o Massa usou, feio, porque há 5 anos eu escuto a mesma feio coisa. É não ganhar. O Palmeiras joga o futebol feio. Há 5 anos é o mesmo assunto e muita gente... O que para muita gente é feio, para mim é consistência. Para mim é ter um jogo que você consegue ganhar de 1-0 e sustentar esse 1-0, por mais que o adversário de vez em quando vai criar uma chance ou outra. Então, para mim foi uma vitória consistente. Eu sei que o Botafogo jogou bem, sobretudo para quem jogou com vários dos seus reservas, mas esse não é o problema do Palmeiras. A outra coisa, quando a gente fala dos sorteios, o sorteio for melhor ou pior, parece que não, mas você vê, se você puxar no para trás mente, como diz o Massa, você pega o Universitário, tem a capacidade de fazer um bom primeiro jogo, você ganhou uma semana e o Botafogo pegou a LDU, não consegue fazer o resultado e aí depois sofre no Brasileiro. Parece que não, mas lá atrás, há 2 meses, teve uma influência no que aconteceu no final de semana. Não, mas o Palmeiras faz isso Exatamente. Porque quando é o Independente Del Valle fora, a galera fala, nossa, e agora? Exato. Ganha o jogo. Não, e aí assim, entendeu? Faz a diferença, não em relação ao Flamengo agora, faz em relação ao adversário do final de semana do Botafogo. Fez a diferença. Exato. Isso é muito importante. Só me perguntaram qual que é a última rodada dos dois antes da parada. O Flamengo recebe o Grêmio e o Palmeiras vai à Neoquímica Arena. O início de segundo turno do Palmeiras é forte. Tem São Paulo, tem Santos. Primeiro turno, os primeiros 12 jogos, que é antes da parada, lembra? O Santos Mundial. O regular ou o que vai pagar? Não, tá atrasado? Já está atrasado um e vai ter o Santos. Vai ter 2 perto, então, se bobear. Quando chegar daqui a pouco... Corinthians, São Paulo e Santos, antes da 13ª rodada. E mais um com o Santos ainda. Mais um com o Santos. Está devendo. Vai ter 2, na Vila. Né? Vai ser um no Allianz, sem Neymar, porque ele não joga no sintético, e outro na Vila, entendeu? Então, você vai ter esse início, esses 12, 13 jogos, são muito complicados, bem complicados para o Palmeiras. Vai ter o Inter em casa, lembra? Foi o Inter fora. Vai Só ter que o Fortaleza nos pontos em casa. corridos, se o Flamengo não abre do Palmeiras nisso que ele está dizendo, aí depois a tendência é o Palmeiras... Depois do meio da tabela para baixo... Não pega mais, entendeu? Então, o que a gente eu me lembro porque o projeto... Um dos títulos do Palmeiras, eu me lembro muito bem. Ele pegava Corinthians, Itaquera, Fluminense e Flamengo. Aí o campeonato ia abrir se desse problema. Ele faz tipo 6 de 9 ou 7 de 9. Acabou o campeonato. Só que não dá mais para fazer isso. Porque eram os 3 muito fortes naquela época. Ele fez porque o Flamengo está um ponto na frente e o Palmeiras tem jogos a tirar, tudo bem. É o Juventude em casa e o Santos na Vila. Nunca na Vila ou sabe Deus onde o Santos vai jogar. Né? Enfim, é outra questão. Mas aquilo que o Arnaldo falou, ele, infelizmente, para mim, ele tem razão. Não basta, vai precisar jogar mais do que está jogando e vai precisar ganhar do Flamengo no Maracanã. Porque dessa vez chegar o lá, Flamengo está jogando o Brasileirão com o pé embaixo. Se você chegar lá contra o Flamengo 1 ponto atrás, você precisa ganhar o jogo. Se você chegar lá com o mesmo número de pontos, um empate eu aceito. Porque aí depois começa essa sequência menos difícil.
Entendeu? Perder, acabou. E o pé Certo? embaixo que ele fala do Flamengo, a ponto de ir ao Beira-Rio antes de uma decisão na Libertadores e falar, vou com todo mundo e dane-se. Exato. É muito pé embaixo, não é pouco o pé embaixo. Para fechar o assunto Palmeiras, Massa, Oi. e o Vitor Roque, hein? A impressão que eu tenho é que ele está jogando cada vez melhor. Muito melhor, mas muito. E o técnico tirou de novo. A torcida não entendeu, a rede social pegou... Olha, esse cara, o que ele enlouqueceu? Tirou o Vitor... Acho que poupou, Ninguém pra- entendeu pra- nada. Ih. Poupar do quê? Ele tem 20 anos, o quarta tá decidido. Fala, Massa. Eu não entendi boa, nada. Boa, Vessa. Não, uma coisa é a explicação do Vessa, que é a explicação do torcedor que não entende. não aceita, não atende, não entende. Tirar os dois ainda, né? O Flaco e o Vitor Roque. A outra é a informação que vem do clube. E a terceira é a minha opinião. Então, a informação que vem do clube é a seguinte. Tirou porque existe o risco de lesão para frente. Tudo bem, o jogo de quinta está resolvido. O outro jogo é na segunda. Só que se continua ontem e machuca, você perde por um mês. Uma contusão muscular. Aí vem a minha opinião. O Flaco eu entendo tirar. O Vitor Roque podia manter um pouco mais, que fosse mais 10 minutos e tal, talvez não o jogo inteiro, mas mais 10 minutos dava para manter sim o Vitor Roque. E na transmissão perceberam o incômodo do Vitor, porque eu acho que ele percebeu que era um jogo bom para ele. Pô, o Botafogo tá saindo, esse monte de campo pra correr e pegar os caras no Tinha o contra-ataque. contra-ataque, né? Ele sentiu que era um bom momento para ele. Não vou ter um monte de cara forte do meu lado me enchendo o saco. Mas sabe uma coisa que o Abel tem? A gente já devia ter entendido isso, né? Uma coisa que o Abel, pro bem e pro mal. Se tem um negócio lá escrito, 15 minutos tem que tirar. Cara, pode estar chovendo canivete. Que o Dudu ficava bravo, lembra? Tava Lembro. bem na partida, metia gol e sai. Vai Ele tirar. ficava louco. É um jeito de olhar as coisas que é dele. É o rodízio pela minutagem, né, que ele fala, né? Não é por Exatamente, jogos, é por exatamente, minuto. é por minuto. Porque depois vai chegar lá contra o Sport, ele vai somar os minutos Isso, lá. Agora, é. você pode jogar o jogo inteiro agora, ou você vai ter que sair. Mas ele vai aos ter que se 30 enquadrar, minutos porque o do Abel é segundo tempo. isso, né? Ele vai ter que se enquadrar, ele vai ter que entender. O treinador Ó, do o Palmeiras confronto direto funciona assim. é na 29ª rodada. Flamengo e Palmeiras, no meio de semana, que já é, pra mim, já... Ai, Deus meu, né? Não se sabe que sempre Flamengo Ai, e Palmeiras Deus meu, o que foi? pra mim, Flamengo e Palmeiras... Esse é um jogo pra domingo, Começa, 4 horas, começa né? vamos fazer sim, a tabela do campeonato? Flamengo e Palmeiras vão ser 2 finais de semana, né? Eu imagino, ainda mais se consultar o Tirone. Né? Vai ser no meio da semana, 29ª rodada, vão faltar menos de 10 depois do confronto direto. Aí já tá mapeado. A não ser que tenha alguma coisa de Libertadores ou pagar jogo atrás. Aí, Eles dêem uma pode ajustada ser, exatamente pode para ser, jogar pode pro final ser. de semana, para ser a grande final e tal. Bom, Então, peraí, só 2 coisas ainda que eu preciso falar. Que quando vai ser? 19ª, é isso? 29ª. 29ª. Daqui a bastante tempo. Daqui a 10 rodadas quase. 10 rodadas. Então, Vão aqueles... faltar 9. Oi? Vão faltar 9. Então, e depois é o Cruzeiro. Lembra? Isso. Ah, é a duplinha, Só que é o Cruzeiro né? em casa. É. E depois é o Santos em casa. E antes de chegar nesses times aí, tem o Corinthians e o São Paulo. Então, esse primeiro vai ser decisivo. Para mim, o Palmeiras decide se briga com o Flamengo ou não, neste período agora, com esses jogos. Ontem, os ônibus da torcida do Palmeiras foram emboscados em Arujá, aqui próximo à Grande São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu evitar o confronto. Só queria registrar este fato. Na Dutra, né? Na rodovia Dutra, isso, na rodovia Presidente Dutra. E dizer que é incrível, né, como a gente normaliza uma torcida de futebol ser escoltada para outro estado. É um negócio... Não é um negócio surreal? sim. E você escolta vacina, um vírus perigoso, você escolta Bandido. um cara Mas de álcool... isso não é a gente, né? Não, eu Na sei. Europa se escolta os Não. hooligans também, né? Ok, Quando vão Vessa, da mas- França para Inglaterra, tem lá, a polícia vai seguir Então, os mas o caras. meu modo de ver a vida, Sim, a vida como massa vê, isso ainda é chocante. Eu me choco com isso. Porque eu não sou escoltado em lugar nenhum. Você é uma figura da paz. Doce. Sim, mas... Com cara de hooligan, mas é um cara de paz. Hooligan? Ó, Tem? já que falamos do Pegada Palmeiras que está aí no encalço do Flamengo, vamos falar do Flamengo. O Flamengo venceu